Olá, esse vídeo é um treinamento para que você saiba como funciona o nosso aplicativo Manager. Bom, vamos lá. O aplicativo Manager, o foco dele é para que os seus representantes tenham visibilidade do seu negócio. Imagina o seguinte, você hoje cria metas todos os dias para os seus representantes. E todos os dias esses representantes saem para vender, sabendo que eles têm uma meta. Porém, eles não sabem se estão batendo ou não essa meta. Ou ainda, quando você vai lá e fala, não, eu informo meus vendedores pelo menos uma vez por semana como eles estão das suas metas. Mas você tem que formatar um Excel para cada um dos representantes, com as vendas dele, para que eles saibam quanto eles estão vendendo durante aquela semana e se estão próximos ou não de bater as vendas. Mas se o representante quiser saber em tempo real quanto ele vendeu até agora e quanto falta para bater a sua meta, ele não consegue saber. O Sistema Manager ele veio exatamente para isso, para poder te ajudar nesse sentido, fazendo com que você então consiga dar essa informação em tempo real para o seu representante. Dessa maneira, o seu representante sai para vender e ele pode, a qualquer momento, consultar quanto ele está vendendo e quanto falta para bater suas metas. Isso é bem interessante pelo seguinte: eu considero o manager como se fosse um personal trainer. Por que ele é um personal trainer? Ele é um personal trainer porque, vamos fazer a seguinte comparação. Há alguns anos atrás, eu ia na academia e eu tinha um personal trainer. O que acontecia? Eu chegava todo cansado e falava, não, eu quero fazer 5 minutos de esteira. Aí o meu personal falava, não, você tem que fazer 30 quilômetros na semana. E hoje eu quero que você faça pelo menos 5 quilômetros. Eu falava, não, vou fazer 5 minutos só e vou embora. Ele falou, não, você vai fazer o que a gente projetou do seu treino. Então o meu personal, ele projetava para mim que durante a semana eu correria 30 quilômetros. E ele me forçava a fazer aquilo. A mesma coisa disso é o Sistema Manager. Nisso, a gente vai colocar metas para os seus vendedores. E o Sistema Manager vai mostrar para eles aonde eles estão para alcançar essas metas. Isso faz toda a diferença, porque quando a meta começa a ser visível, então ela começa a ser atingível. Agora, quando a meta ela é invisível e não tem acompanhamento, como eu vou saber se eu estou ou não atingindo os resultados? Mas eu não digo isso de apenas uma simples meta, de uma meta de venda. Eu digo isso de metas de positivação. Imagina o seguinte: você acabou de analisar a sua empresa e você viu que o problema da sua empresa é a positivação. Imagina que você tem 1.000 clientes, porém desses 1.000 clientes você consegue vender para apenas 300 clientes por mês. Então a gente já entendeu que o teu problema está o quê? Eu tenho muitos clientes, porém eu positivo pouco. Eu poderia criar então um cenário de positivação. Vamos aqui olhar aqui um cenário de positivação. Imagina então o seguinte, que nesse cenário, né, você vai falar assim, ó, o meu problema é positivação. Eu preciso, então, criar uma métrica de positivação. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma campanha com meus vendedores da seguinte maneira, falando para eles, olha, eu preciso que vocês façam 50 positivações. A partir desse número, toda positivações que vocês fizerem, eu pago mais R$ 1 para cada positivação. Isso é uma premiação extra. Dessa maneira, você está empurrando a tua equipe inteira a fazer mais positivações. Mas por onde que eles vão acompanhar essas positivações? Exatamente por aqui, pelo manager. E a gente consegue colocar essa métrica já calculada em comissão, em tempo real, dentro do manager também. Então nós conseguiríamos vir aqui e demonstrar para o vendedor qual que é a meta dele de positivação e se ele atingiu ou não atingiu. Bom, vamos lá. O que mais a gente consegue fazer? Imagina que na sua empresa o problema está sendo na inadimplência, então a inadimplência está muito alta. E você vai colocar que os representantes vão começar a cobrar também os clientes, né, para ajudar a diminuir a inadimplência. Dessa maneira, você cria uma métrica lá. Olha, se a inadimplência for 0,2% da sua venda, você vai ganhar mais 1% de comissão. E então, a gente consegue acompanhar esses valores lá no pontos acumulados em tempo real. O que eu estou te mostrando é que todos os indicadores que estão nessa tela podem ser criados campanhas para que na sua empresa ele resolva as deficiências. Imagine o seguinte, meu problema é devolução, eu posso ter então uma premiação para devolução, e o vendedor acompanha por onde? Acompanha por essa tela. Ah, não, meu problema é quantidade de pedidos. Então eu posso também criar uma métrica de quantidade de pedidos. Criando uma métrica de quantidade de pedidos, ó lá, já temos até aqui a meta de quantidade de pedidos. Se ele atingir, ele vai ganhar uma premiação.
Não, Rodrigo, mas meu problema é que o vendedor não vende todos os dias para mim. Então, a gente também consegue criar uma métrica aqui em cima, onde você consegue acompanhar todos os dias quem está trabalhando para você e quem não está. E você pode então criar uma métrica dizendo: se o representante trabalhar para mim todos os dias, passar um pedido por dia e todos os dias o quadradinho dele estiver verde, porque verde é quando ele vende acima da meta diária dele, então no final do mês, além de bater a meta dele, ele vai ganhar mais 1% extra. Agora, Rodrigo, o meu problema são produtos que eu estou vendendo. Imagina que você tenha lá alguns produtos que talvez estejam parados no seu estoque. Imagina que eu estou lá com um sala online e sala online está parado, eu não consigo vender, né? E estou com um estoque bem alto dele. Por que não então dar foco nele aqui? Eu coloco esse fornecedor em foco e eu falo que se ele vender R$ 2.000 desse fornecedor, eu vou pagar para ele mais R$ 110. Tá vendo? Como que pode ser essas campanhas? Pode ser por fornecedor, pode ser por produto, pode ser por grupo de produto, pode ser pagamento por unidade. Olha, eu quero vender esse determinado produto. Para cada unidade que você vender, eu vou dar R$ 1 extra. Olha, eu quero vender esse grupo de produtos. Esse grupo de produtos eu quero que você venda R$ 5.000. Só que se você bater 50% da meta, eu já te dou 0,5%. Se você bater 70% da meta, eu te dou 0,8%. Se você bater 80% da meta, 0,9%. Se você bater 100% da meta, eu te dou 1%. Agora, se você bater acima de 150, eu te pago 2%. A gente consegue fazer exatamente isso e tudo automatizado para você. Dessa maneira, você não tem que se preocupar com nada. Imagina o seguinte, você falou lá que seu vendedor está na rua, seu vendedor está na rua e ele não sabe para quem ele vendeu. Ele pode muito bem vir aqui em clientes e olhar todos os clientes que compraram dele esse mês. Pronto. Ele consegue então aqui acompanhar todos os registros e quanto cada cliente comprou. E quando ele vai então no olhinho, ele consegue ver exatamente o que foi comprado por aquele cliente. Esse cliente comprou R$ 6.000, fez uma única compra de R$ 6.000. Se eu for aqui no olhinho, eu consigo ver, inclusive, quais são os itens que ele comprou. Isso daqui é uma base de teste, onde nós estamos simulando alguns pedidos, e esses pedidos não são reais. Eu posso exportar isso tudo para o Excel? Pode. Seu vendedor poderia exportar toda a base de clientes dele para o Excel, e nessa base no Excel ele poderia, então, estar trabalhando o Excel, vendo as estratégias que ele gostaria de fazer para poder atingir os dados que a sua empresa precisa para crescimento. Aqui nos Inadimplentes, ele consegue ver todos os clientes que estão devendo para sua empresa. Então ele consegue vir e ver também todos os títulos em aberto, e inclusive ver a linha digitável de cada um desses títulos, podendo transmitir elas para o cliente. Com isso, acaba aquele problema de eu tenho títulos em aberto, mas eu não consigo fazer com que meu representante me ajude a cobrar. Seu representante agora te ajuda a cobrar. Outra coisa é o quê? Cliente sem limite. A gente conseguiria ver aqui todos os clientes que já estão projetando 75% do limite de crédito tomado. Dessa maneira, quando o representante vê que está com 75% do limite tomado, o que ele vai fazer? O representante vai ligar na empresa anteriormente, né, antes de visitar o cliente, para que ele não fique na frente do cliente ligando para a empresa falando: olha, eu preciso de mais limite, porque o cliente não tem limite para fazer o pedido. E passe aquela vergonha, né? Devoluções, você vai mostrar de forma transparente para o teu representante quais pedidos foram devolvidos e qual foi o motivo da devolução de cada um desses pedidos. Inclusive, algumas coisas que, por exemplo, imagina que foi um pedido errado, ele digitou o item errado, foi uma inconsistência, ou não, a mercadoria veio avariada. Acredito que na sua empresa talvez tenha os pedidos, os tipos de devolução, as devoluções que descontam do vendedor e as que não descontam. Então, de forma transparente, o representante consegue acompanhar todas as devoluções e se vão ser cobradas dele ou não. O pontos acumulado, ele é a comissão em tempo real. Essa comissão em tempo real, esse exemplo que a gente trouxe aqui para você, é um exemplo bem simples. A gente consegue pagar uma comissão na venda geral. Se você bater a meta de venda geral, ele vai ganhar, perdão, aqui é a comissão de venda geral, ele vai pagar 3% de A a Z. Aqui é a comissão de inadimplência. Ele bater em inadimplência, ele vai pagar mais 0,25. Ele não bateu, não recebeu. Aqui é a comissão de meta geral. Se ele bater a meta geral, ele ganha mais 0,5%. Ah lá, ele bateu a meta, ganhou mais 0,5%. Aqui é a comissão de positivação. Se ele bater, ele ganharia mais um percentual que estaria mostrando aqui. Ou então mais um valor unitário por cada uma dessas
dessas positivações. Ele não bateu, então também não está aqui. O pontos campanha valor é aquelas barrinhas. Ah lá, a barrinha da Yamaha. Ele bateu a barrinha da Yamaha e conseguiu então atingir aqui o seu valor. Ele bateu também a barrinha da sala online e também está aqui a premiação. Dessa maneira, o valor da comissão dele até agora é R$ 861. Então nós conseguimos mostrar para o teu representante em tempo real qual a comissão dele. Mas sabe qual que é o diferencial disso? O legal disso tudo é que teu representante, sabendo quanto ele está ganhando hoje em tempo real, ele vai conseguir se motivar ainda mais, falando aqui. Imagine que essas barrinhas aqui você ganhe R$ 150 para cada uma que você bater. Ele vai falar assim, cara, eu vendi R$ 1.250 nessa barrinha aqui. Falta apenas R$ 750 para eu bater ela. Então, com R$ 750 de venda, eu consigo bater essa barrinha e ganhar mais R$ 150. Ele vai focar em vender barba forte hoje, para ele conseguir bater a meta dele. Agora me fala o seguinte, como você conseguiria ter isso sem um sistema? É impossível, né? Por quê? Imagina o tanto de relatório que você teria que enviar para ele. Agora eu vou te mostrar o diferencial. Dentro do nosso aplicativo, você consegue acompanhar esses resultados todos por dentro dele. Então o teu representante sai na rua e ele tem de uma forma bem fácil, bem simples, todos os resultados na mão dele dentro do aplicativo. Dessa forma, ele consegue muito rapidamente olhar todos os dados da empresa dele. Bom, esse é o nosso sistema manager. Nós conseguimos fazer ainda muito mais coisa do que isso. Antes de encerrar a apresentação, deixa só eu te falar uma coisa. O segredo e a cereja, uma das cerejas do bolo é o quê? Imagina que você tem supervisores na rua, tá? E seus supervisores estão cobrando os seus vendedores para poderem vender mais. É o trabalho do supervisor. Aqui a gente dá esse primeiro acompanhamento diário, onde ele vê quem trabalhou e quem não trabalhou nos dias. Mas o que é o problema? Ele sempre vai ver isso daqui do dia seguinte. Agora imagina se ele pudesse saber do dia atual. Seu supervisor está na rua, mas ele sabe quem está passando pedido e quem não está. Eu tenho uma tela para isso, é a tela do pedido online. O pedido online vai mostrar no dia de hoje a equipe de venda dele inteira e quantos passaram pedido hoje, quantos ficaram bloqueados, quantos clientes foram e quantos foram cancelados. Ou seja, ele sabe exatamente quem está trabalhando hoje e quem não está trabalhando hoje. Dessa maneira, ele vai correr atrás do faturamento hoje e não brigar com o vendedor amanhã do faturamento que não foi realizado hoje. Isso é o diferencial. Ele vai conseguir ligar para a Célia aqui, agora são 10h53, e falar, Célia, poxa, são 11 horas já. Você não passou nenhum pedido, você vai passar pedido hoje? Não, vou passar, até 2 horas eu passo. Aí 2 horas ele vai entrar aqui e ver se a Célia passou o pedido. Ele vai olhar e falar assim, ô Célia, você falou para mim que 2 horas você passaria o pedido, mas você não passou o pedido para mim hoje. Porque todo mundo sabe que o vendedor não trabalha só para uma empresa. E o diferencial é você fazer com que ele trabalhe mais para você do que para as outras empresas. Assim você vai ter mais pedidos dele. Bom, esse foi o Sistema Manager, aonde você consegue controlar a sua equipe de venda, e isso vai trazer uma grande performance para sua empresa. Algumas empresas que colocaram o Sistema Manager conseguiram fazer com que as suas vendas aumentassem 30%, exatamente pelo seguinte, porque agora as metas são visuais, e eles conseguem então fazer a equipe de venda dele inteira acompanhar essas metas. As nossas comissões são customizadas. Qualquer comissão que você queira, a gente consegue fazer aqui. Todos esses dados são importados. Então, nós vamos importar esses dados do seu sistema, vamos jogar para a nossa nuvem e vamos deixar ele pré-processados para ficar de uma maneira bem rápida. Dessa forma, com um sistema tão rápido assim, seus vendedores conseguem consultar essa informação muito rapidamente. E você tem uma performance bem grande com tudo isso. Bom, o que mais que eu posso lhe falar para que você veja o bom trabalho desse manager? Acredito que é isso por hoje e eu agradeço a sua atenção. Até mais.